Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica deste sábado. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Atos capítulo 26, os versículos 10 e 11, que nos dizem assim: O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. O tema, o método de perseguição. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 2, que traz por título Saulo de Tarso, o perseguidor. E esse é um dos métodos de perseguição que é feito contra os discípulos do Senhor Jesus. A violência, a truculência, a oferta de perigo de morte. Mas não apenas esses. Esse é um dos. Ainda hoje, em nossos dias, alguns países imprimem a mesma perseguição, o mesmo mal contra os discípulos do Senhor Jesus. Ainda hoje, ainda agora, neste momento, alguns de nossos irmãos mundo afora estão padecendo grandes perseguições. Para servir o Senhor Jesus tem que ser à margem da lei, tem que ser marginal, tem que estar fora da cobertura do Estado, porque se forem descobertos, serão assassinados. O mínimo que pode acontecer com eles é serem extraditados, serem mandados de volta para o seu país de origem. Mas assassinato ainda faz parte dessa perseguição levantada contra a igreja, ainda hoje em nossos dias. Porém, esta obra, ela não é humana. Ela é feita pelos homens. Ela é feita para os homens. Mas o dono desta obra é o Senhor Jesus. O Senhor quem realiza esta obra através de nós, e isso o mundo não consegue entender, o mundo não consegue perceber. Quando o mundo nos persegue, acham que estão perseguindo a nós. Porque eles só conseguem ver o nosso corpo. Eles só conseguem nos ver. Então somos nós invadindo suas casas. Somos nós invadindo seus mundos. Somos nós invadindo seus países, invadindo as suas comunidades. Somos nós ameaçando o seu poder, ameaçando a sua posição social. Não sabem eles, e o próprio Saulo não sabia, depois veio a descobrir que não somos nós somos apenas o instrumento. Nos atacando, eles estão atacando apenas os instrumentos, porque não tem o poder de atacar quem de verdade está invadindo os seus territórios. Pelo menos eles acham que esses territórios são deles, né? Tudo pertence ao Senhor. Tudo é dele, tudo é para ele. A minha casa pertence a ele, a minha família pertence a ele, o meu bairro, a minha cidade pertence a ele. E não é porque eu saí no meio da rua gritando isso, não. É simplesmente porque foi ele quem fez todas as coisas. Perceba, irmãos, que o Senhor está em um ponto tão elevado que ele nem desce para discutir esse tipo de coisa. Se ele tem permissão ou não de fazer esta obra que ele quer fazer no meio dos homens. Porque ele sabe que tudo isso lhe pertence, isso é dele, então ele não tem que pedir permissão a ninguém. Ele respeita o ser humano como indivíduo, tanto que lhe dá a chance, lhe dá a opção de aceitar ou não. Agora, perseguir a igreja, achando que estão perseguindo uma organização humana, é nisso que eles se enganam. Porque antes de sermos uma organização humana, somos um organismo vivo. Somos o corpo de Cristo. Então, nos atacando, nos perseguindo, estão perseguindo ao Senhor Jesus. Estão atacando ao Senhor Jesus. No passado, quando o Senhor Jesus se rendeu à cruz, ele não resistiu e ele disse ao governante do dia
que se ele estivesse interessado no reino deste mundo, os seus discípulos pelejariam por ele, e lutariam e o resgatariam, e se levantariam contra o Império Romano. Mas não era, porque o reino dele não é deste mundo. Hoje é diferente. Hoje o reino dele está neste mundo. Nós somos o seu reino. E perseguir o seu reino significa que vai ter retaliação. Significa que ele vai se levantar para defender o seu povo. Significa que ele vai contra estas pessoas. Ele vai contra esses reinos. Ele vai contra esses estados. Nem sempre é como nós imaginamos, irmãos. Nunca será pelo ódio. Nunca será pela raiva. Sempre será com o amor. Podem resistir o Senhor, podem resistir a sua igreja por um tempo. Mas, mais cedo ou mais tarde, vão se render, porque não somos nós que estamos fazendo a obra. Não somos nós que, segundo a nossa inteligência, segundo as nossas estratégias, segundo os nossos métodos, nós vamos conquistar os países. É o Espírito Santo. É o Senhor Deus quem planeja tudo isso. Nós somos apenas os peões, que somos enviados aos combates. Ele disse, eu envio vocês como ovelhas no meio dos lobos. Ou seja, não somos enviados para guerrear. Não somos os guerreiros de Jeová. Somos os discípulos de Jesus, enviados para anunciar o reino aceitável do Senhor. O reino de Cristo implantado na terra, chamado igreja. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa função. Foi isso que Estevão fez diante da sinagoga. Foi isso que Paulo viu quando viu Estevão atuante. Foi isso que Paulo identificou quando ele fez toda a perseguição, quando ele participou de toda aquela perseguição, de todo aquele projeto de assassinato e de perseguição. Mas na hora que ele encontrou com o Senhor Jesus, ele soube de verdade com quem ele estava lidando. Até aquele momento, ele achava que era apenas um grupo de religiosos. Mas ele percebeu que era muito mais. Ele estava lutando contra o próprio Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça e nos dê inteligência, entendimento, para saber que não é a nós que o mundo persegue. E quando persegue-nos, está perseguindo o nosso Senhor. E o nosso Senhor se levantará e nos dará vitórias. E a vitória será a expansão do seu reino neste mundo. Almas rendendo-se aos seus pés e vidas sendo salvas para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, tenhamos todos um excelente dia, fiquemos todos em paz.